TV Anamatra, dando continuidade à sua série de entrevistas com importantes nomes para a história do direito do trabalho e da justiça do trabalho brasileiros, recebe hoje mais um importante ícone dessa trajetória. Está aqui conosco, em Salvador, o professor, advogado, jornalista e juiz aposentado, Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Pinho Pedreira teve uma extensa trajetória profissional com passagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o Ministério Público da União e hoje é professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Certo, doutor? Exato. O senhor foi presidente das Juntas de Conciliação e Julgamento quando ela não existia a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Como era essa época? Eu diria que quando não existia a Justiça do Trabalho, não é só como órgão do Poder Judiciário, quando não existia a Justiça do Trabalho, eram juntas administrativas, já denominadas juntas de conciliação e julgamento, que funcionavam anexas à Delegacia Regional do Ministério do Trabalho. Tanto que eu costumo dizer que, paradoxalmente, eu fui da Justiça do Trabalho antes dela existir. Elas são consideradas o embrião da Justiça do Trabalho. Certo. E eu me formei em Direito pela Faculdade da Bahia, a única que então existia, em 1938. A Justiça do Trabalho foi criada por lei em 1937 e instalada em 1941. Em 1939, portanto, com um ano de formado, o professor Orlando Gomes, que era um dos presidentes dessas juntas administrativas, tendo em vista que ia ser instalada a Justiça do Trabalho e queria nela advogar, pediu demissão e me indicou para substituir. Indicou 2 nomes. Décio Seabra e o delegado do trabalho, que era quem nomeava. No meu Décio, que era bem mais velho do que eu, tinha 2 anos de formado, menos de 2 anos de formado. Certo. Mas eu, apesar disso, funcionei permanentemente, porque sempre faltava um presidente e tal, e eu era convocado. E como foi essa transição quando a Justiça do Trabalho passou a ser um órgão do Judiciário? Como é que foi essa transição na sociedade? Foi uma coisa tranquila? Tranquila foi. A Delegacia do Trabalho remeteu para a Justiça do Trabalho todos os processos e eles lá tiveram continuação. Essas juntas são criticadas muitas vezes sobre um aspecto, porque da decisão delas cabia um recurso chamado avocatória para o ministro do Trabalho. Mas esses recursos foram muito bem decididos e não é, como alguns dizem, que com isso os trabalhadores eram prejudicados. Isso absolutamente não é verdade. Porque o ministro do Trabalho, para julgar as avocatórias, ouvia um dos procuradores do trabalho, que eram Evaristo Moraes Filho, Dorval de Lacerda, Oscar Saraiva, que era consultor jurídico do Ministério, Joaquim Pimenta e outros, que davam pareceres muito fundamentados, e como a legislação trabalhista ainda era muito escassa, inspiravam-se na doutrina estrangeira, na doutrina e na legislação estrangeira. E esses pareceres formaram um corpo de doutrina do direito do trabalho muito importante. E a outra coisa que eu quero assinalar sobre essas juntas é que aí o aspecto já é negativo, porque a execução até determinada época era feita na justiça comum. E o resultado é que os tribunais de justiça, apesar da lei não permitir que na execução apreciasse o mérito da causa, a pretexto de estar
examinando a nulidade, na realidade apreciavam era o mérito e geralmente eles reformavam todas as decisões da junta quando eram favoráveis aos empregados. O senhor esteve à frente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região quando ele ainda englobava o estado do Sergipe. Como foi presidir um tribunal em um território tão amplo? Não havia nenhum problema, porque o movimento do Tribunal de Sergipe era muito pequeno. O senhor acredita que a luta entre as correntes de pensamento da era Vargas influiu de alguma forma na formatação da CLT e no modelo de relações de trabalho que ali foi definido? Em primeiro lugar, eu não tenho ideia assim dessas correntes, da existência dessas correntes. Havia, quando foi a guerra e tal, a corrente favorável aos Estados Unidos, a corrente favorável ao fascismo e tal. Mas não havia, não acho que esse assunto tenha influenciado o direito do trabalho. E o senhor acredita que os movimentos sociais daquela época tiveram influência na edição da CLT ou o Getúlio Vargas pode ter sido assim, deu de presente para a sociedade brasileira a legislação do trabalho? Eu sou contra essa ideia de que Getúlio Vargas deu de presente a legislação. Getúlio Vargas, a legislação foi uma promessa da Aliança Liberal que tomou o poder com a Revolução de 30. E como nessa revolução houve realmente uma participação popular, o governo teve de cumprir essa promessa. Uhum. E até há muito quem afirme que Getúlio pessoalmente não teve grande influência nisso, e sim o ministro do Trabalho, que era Lindolfo Collor, que foi quem elaborou a legislação. E o movimento sindical, você acredita que ele teve boa participação nessa criação da CLT ou não? Eu acho que não teve nenhum. E a afirmação de que a CLT teve inspiração fascista na Carta del Lavoro de Mussolini, você acredita que isso tem fundamento? Na parte do direito sindical, ou direito coletivo, como outros preferem chamar. Aí cópia serviu da Carta del Lavoro do fascismo italiano. Agora, quanto ao direito individual ao trabalho, não há a menor influência. Doutor Pinho, quando surgiu o poder normativo da Justiça do Trabalho? Como eu disse, o poder normativo do trabalho surgiu com a criação da Justiça do Trabalho, porque a lei que criou a Justiça do Trabalho deu a ela a competência para julgar tanto os dissídios coletivos e jurídicos como os econômicos. E o poder normativo é justamente a competência para julgar dissídios coletivos e econômicos. Uhum. Esse poder normativo foi inserido na Constituição, expressamente na Constituição de 1946. E aí houve até uma celeuma muito grande, porque a Federação das Indústrias de São Paulo contratou pareceres de muitos grandes juristas para dizerem que aquilo era inconstitucional, apesar de estar na Constituição e tal. Mas prevaleceu o poder normal. E houve aqui isso foi muito discutido num Congresso Jurídico Nacional que houve aqui em Salvador, em que estavam alguns dos que se manifestaram contra o poder normativo, como Pontes de Miranda e Temístocles Cavalcante e alguns outros juristas. E eu fui o relator havia duas teses, ambas a favor do poder normativo. Uma de um grande jurista, Carlos Maximiliano, e outra de José Martins Catarino. E eu fui o relator e fui favorável ao poder normativo, ao reconhecimento do poder normativo. E até Orlando Teixeira da Costa escreveu há algum tempo, publicou um artigo sobre isso, dizendo que Pontes de Miranda, que apesar da tradição oral, de que
Pontes de Miranda foi contra o poder normativo, que ele posteriormente se manifestou favorável e tal. Mas Pontes de Miranda, inclusive, falou no debate e tal contra o poder normativo. E hoje, qual é a opinião do senhor sobre a importância do poder normativo Olha, na atualidade? eu acho que ele já teve maior importância do que tem hoje, sobretudo depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que nos dissídios coletivos econômicos a Justiça do Trabalho só pode dar o que a lei já dá, então é inútil o poder normativo. E hoje a tendência realmente não é a solução de arbitragem judicial obrigatória desses conflitos. Que a tendência hoje é para a autonomia coletiva, a resolução desses assuntos através de convenções coletivas. O senhor trabalhou no Ministério Público da União em uma época em que o órgão ainda integrava a Justiça do Trabalho. Você acredita que a Constituição de 88 consagrou realmente autonomia ao Ministério Público? As constituições vêm dando paulatinamente importância e autonomia maior ao Ministério Público. Qual a opinião do senhor sobre a intervenção do Estado nos sindicatos? Eu sou partidário da autonomia do sindicato, logo contra a intervenção. O que é melhor para o Brasil? A unicidade sindical ou a pluralidade sindical, conforme defendido pela OIT? Em princípio, em tese, eu sou pela pluralidade para que o Brasil possa ratificar a Convenção 87 da OIT. Mas eu publiquei um trabalho em que eu sustento que, como acontece em quase todos os países democráticos, deve haver um sindicato mais representativo. Isso, aliás, está na consolidação, mas com uma diferença. É que na consolidação é o Ministério do Trabalho que diz qual o sindicato mais representativo. Eu acho que não, eu acho que deveria haver, como alguns sugerem, uma eleição entre os trabalhadores sindicalizados para a escolha do sindicato mais representativo. Deveria haver uma democratização da escolha do sindicato mais representativo. E o imposto sindical compulsório? Qual a opinião do senhor sobre ele? Você acredita que os sindicatos brasileiros já conseguiriam sobreviver sem ele? Eu não tenho, assim, muita condição de dizer se teria. Eu acho que os grandes sindicatos, aqueles que são realmente autênticos, teriam condição de viver. Os sindicatos da Petrobras, por exemplo, de empresas assim. Agora, há muito sindicato de fachada só para receber o imposto sindical. Esses não teriam condição de sobreviver. O senhor é autor de grandes livros e obras, e uma grande obra do senhor é a Principiologia do Direito do Trabalho, uma obra sempre consultada por todos os operadores jurídicos. Qual a importância dos princípios do direito do trabalho? É a importância dos princípios de qualquer disciplina jurídica, que eles são a base, a inspiração, a filosofia do direito do trabalho. Na opinião do senhor, o princípio do direito do trabalho só vale se tiver legislado? Ao contrário, o princípio não precisa ser inscrito na lei. Pode ser. Na Argentina, por exemplo, todos os princípios estão na lei. Mas não há absolutamente, e ao contrário, um autor muito importante sobre o princípio do direito do trabalho, Plá Rodrigues, que ele diz que se os princípios forem transpostos para a lei, que eles perdem muito da sua vitalidade, da sua importância. E o senhor acredita que é possível existir o direito do trabalho sem haver princípios orientadores? Não, eu acho que se esse princípio desaparecer, desaparece o direito do trabalho, perde a razão de ser. E quais são os princípios do direito do trabalho que o senhor considera mais importantes? Para mim, o mais importante de todos é o que chama